como em todos os momentos de nossas vidas. Que Jesus seja louvado. Sim. Ah. Fica, bicho. Só fala besteira, mas deixa ele falar. Agora vem cá, santo não é espírito não, minha gente? Hã? Santo não é espírito não? Hã? Ele acredita em santo. E santo é o quê? É espírito, não é verdade? Veja aqui. E ainda discute com um cara desse, ainda entrevista. Olha, sabe o que acontece? Corre muita grana. O espiritismo mete medo pela sua mensagem, pelo que ele tem assim de positivo, de científico, de filosófico. É por isso que eu procuro sempre frisar aqui esses aspectos científicos e filosóficos do espiritismo. Eu tenho uma preocupação muito grande, tanto que eu estou fazendo isso na rádio. E quarta-feira já vou acertar com a Rádio Itaparica para ter um programa domingo, das 8 às 9 horas, 1 hora, todo domingo. Então, isso mostra que o programa está dando certo, porque senão eles não iam me convidar. Agora, é um programa que eu faço com lealdade à doutrina, sem fantasia, sem querer enganar ninguém. Tanto que há pessoas que telefonam ou escrevem perguntando, eu tive um namorado, tal, entendeu? Eu aí corto logo, digo, não, aqui não é consultório sentimental, não. Ah, não, vem que não tem. Eu não vou entrar nessa de Mônica Bonfilho, não, né? De ficar dizendo, eu tenho uma casa, o que é que eu faço para vender? Uma vez me perguntaram, eu digo, procura imobiliária. Vá lá na imobiliária que você vende sua casa. Né? Às vezes chegam lá mesmo na livraria, dizem, eu estou sem emprego, o que é que eu faço? Eu digo, mande currículo para todas as empresas, faça um concurso, né? Se vire, que espírito não arranja emprego não. Né? A verdade é essa. Agora, é claro que as pessoas têm suas dificuldades materiais e muitas vezes geradas por certos processos, né, obsessivos. Tudo bem, mas aqui não é agência de emprego nem imobiliária. Né? Eu quero vender meu carro, eu digo, vá numa agência de carro usado. Chega lá, você vende seu carro. Mas ela quer via espiritual, vender, veja só. Isso não existe. Então nós estamos procurando fazer um trabalho
em que nós possamos divulgar a doutrina espírita de uma forma lógica, racional, sem misticismo. Aí uma pessoa diz assim: ah, Bernardo, você fala de romance e tal, e de cirurgia espiritual, e aqui na livraria vende. Eu digo: claro que vende, para que você possa conhecer e saber por que eu faço a crítica. Não é isso? Não foi uma boa saída? E uma saída realmente fora de questionamento, né? Como é que eu posso falar aqui, fazer uma crítica aqui sobre um tema, um assunto que vocês não conhecem? Aí nós colocamos à disposição de vocês esses assuntos, quer dizer, bom, aí vocês vão avaliar se eu tenho razão ou não, se eu estou certo ou estou errado, não é verdade? Pronto. É a oportunidade que a gente dá às pessoas de conhecerem melhor a doutrina espírita. Quando eu digo que cirurgia espiritual, que fazem por aí com canivete enferrujado, mete agulha aqui, mete agulha acolá, né? E o próprio Quevedo fica metendo agulha aqui, ó, ele pega a pele aqui do pescoço, mete uma agulha. Ele não está criticando o espiritismo, porque o espiritismo não... Isso é de yoga, isso não tem nada a ver com o espiritismo, né? Essa questão de cortar a pessoa, isso não é cirurgia. Cirurgia espiritual se processa de outra forma, muito diferente. Os espíritos estão muito mais avançados do que a medicina humana. Então, são esses aspectos que eu sempre procuro ressaltar. Porque por mais que divulguemos a doutrina espírita, há pessoas aí que fecham os ouvidos e os olhos quanto a importância da doutrina e o que ela divulga, quais as suas propostas. Então, quantos programas de televisão? Tem o de Alamar Regis, tem o de Medrado, tem de Valdo, eu mesmo estou na rádio, mas parece que as pessoas não querem entender, mas não querem mesmo entender o que é a doutrina espírita. Aí faz aquela confusão entre espiritismo e candomblé. Tudo bem, respeitemos o candomblé, é uma manifestação cultural, mas não tem nada a ver com a doutrina espírita. A doutrina espírita é diferente. A doutrina espírita surgiu no primeiro mundo, surgiu em Paris, na Cidade Luz, lá que surgiu a doutrina espírita, e foi transladada para o Brasil. E aí o que foi que aconteceu? Quando a doutrina espírita chegou aqui, as religiões tremeram nas bases. E aí começou um trabalho de divulgação, contrária a essa divulgação aos postulados espíritas. Então isso a gente precisa resgatar. É um dever, pelo menos é o que eu penso, de todo espírita que tem a condição de falar, de se expressar e de estudar, sobretudo. Ele tem o dever de divulgar a doutrina espírita como realmente ela é, uma ciência, uma filosofia de consequências éticas. Aí alguém pode até contestar: não, mas o espiritismo tem que ser divulgado para todas as camadas sociais. Isso é verdade, mas aí nós temos que ter muito cuidado, porque diz assim: olha, o espiritismo é para ignorante, não é? Não diz? Aí se a gente fala, não é, para ignorante, você está vendo como eu disse que era para ignorante. Então o que é que acontece? Nós convidamos as pessoas ao estudo, estudar para entender. Por exemplo, vocês que vêm aqui, eu acho que quando eu frequentei, porque eu já fui frequentador de centro, eu estudava muito para saber o que é que estava acontecendo, onde eu estava pisando, que doutrina era aquela, porque eu desconhecia. Aí eu comecei a estudar. E eu tive uma sorte muito grande, porque eu entrei em contato com os espíritos assim, mais importantes da Bahia, talvez do Brasil, como Aurelino Mota de Carvalho, cuja esposa desencarnou agora, há poucos dias, Dona Yolanda, mulher extraordinária. Era realmente um espírita, como se diz por aí, de mão cheia, um estudioso da doutrina. Ele fundou o Instituto Espírita da Bahia, ali na Ladeira da Independência.
E ele foi presidente da União Espírita Baiana, que depois se transformou na Federação Espírita do Estado da Bahia. Eu trabalhei com Aurelino, quanto eu aprendi com ele. Isso nos primórdios, né? No início da minha caminhada no movimento espírita. Aí trabalhei com Divaldo 3 anos, trabalhei com Abel Mendonça e trabalhei com Arapiraca. Aí foi um negócio, né? Foi dose para mamute. Quanto eu aprendi com esses homens. E também trabalhei 7 anos com Djalma Marvolo, nós ambos dirigindo uma reunião de desobsessão no grupo da Fraternidade Leopoldo Machado. Foram 7 anos a gente trabalhando aí junto. Foi um trabalho notável, aprendi muito. Então a gente tem que estudar para saber, pelo menos aqueles que amam a doutrina. Agora, aqueles que vêm e vão embora, não se interessam, não sente nenhuma motivação em aprender, mas é estudar mesmo. Tanto que eu nem estudava romance, porque Aurelino também fazia restrições a romances, veja, já naquela época, isso há há quase 30 anos, ele já fazia restrição. Fez, olha, Bernardo, nós temos que estudar Kardec. A base é sem radicalismo e sem pôr umas viseiras aqui, não é isso? Porque Kardec, quando codificou, né, o Espiritismo, principalmente o Livro dos Espíritos, ele e os gênios tutelares da codificação, eles abriram perspectivas notáveis de conhecimento sobre os problemas maiores da existência, como disse Leon Denis, sobre o problema do ser, do destino e da dor. E aí, com base no Livro dos Espíritos, eu comecei a estudar. Eu senti, por exemplo, que eu tinha que estudar antropologia. Aí eu fiz antropologia. Estudei mesmo, para conhecer o processo de evolução, longe daquele processo darwiniano, que tem o seu valor, tem a sua importância. Mas o Livro dos Espíritos, observem bem, surgiu 2 anos antes da teoria de Darwin. E Kardec já falava em evolução, e a base da evolução é o quê? A reencarnação. Então o processo reencarnatório é lastro da evolução. 2 anos antes de Darwin. Darwin teve o maior sucesso, alcançou um sucesso mundial. Kardec não. Ele foi como que esmagado. A ideia de Kardec sobre a evolução e dos espíritos, as ideias dos espíritos de Kardec, são notáveis. Porque tem como gênese, e gênese verdadeira, a reencarnação. Então, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, eu verifiquei que precisava estudar antropologia, sociologia, ética, direito, política, e aí lá fui eu. Quer dizer, eu sentia nas perguntas, vocês já leram o Livro dos Espíritos? Acho que a maioria aqui já leu, né? Quem já leu o Livro dos Espíritos, levanta a mãozinha. Oh, que coisa boa, né? Estou surpreso. É impressionante, né? Vocês retornem ao Livro dos Espíritos e leiam apenas as perguntas, tapem as respostas. Aí vocês vão ver quem foi Kardec. E tem uma coisa interessante, ele levava a primeira pergunta, o direito natural, a lei natural, ele levava a primeira pergunta, não é isso? Ele já levava pronta, mas daí em diante, ficava ao sabor das respostas dadas pelos espíritos. Vocês já observaram isso? Na primeira edição, que eu tenho, a primeira edição, de 501 perguntas, Kardec não interfere. Os espíritos, ele pergunta, os espíritos respondem. Na segunda edição diante, ele amplia, de 501 perguntas, vai para 1018. Ele faz a pergunta, os espíritos respondem, e ele então comenta, acrescenta, aprofunda as respostas dadas pelos espíritos, não é?
A primeira ele não se manifestou, mas a segunda edição, a primeira de 18 de abril de 1857, a segunda é de março de 1860. Mas se vocês estudarem a Revista Espírita, que ele fundou em janeiro de 1858, vocês vão sentir o seguinte: de 57, ou de 58 a 60, de janeiro de 58 a março de 1860, ele prepara o Livro dos Espíritos. Está todo ele, né, em síntese na Revista Espírita, uma revista que, se vocês quiserem, procurem o pessoal da livraria, e nós encomendamos, são 12 volumes. Quem quiser, encomende a Núbia lá na livraria, e vocês vão ver ali o pensamento vivo de Kardec. Aí já não são mais os espíritos, uma ou outra informação dos espíritos, uma mensagem, uma historiazinha, mas de resto é o pensamento dele, Kardec. Aí vocês vão sentir quem foi esse homem extraordinário. E aqui eu não estou endeusando Kardec, ele não precisa disso, mas realmente fabuloso, porque em 1857 ele trata de assuntos jamais cogitados até aquele momento. Por exemplo, ele fala de parentescos, laços familiares, fala das antipatias, das simpatias, pessoas que olham outras assim e sentem antipatia por elas, não é isso? Ele explica no Livro dos Espíritos. São essas informações que eu quero levar para a rádio, para mostrar que Kardec se antecipa no tempo e no espaço. Ele se projeta no tempo e no espaço. Então ele é atual em nossa época, sim, e posteriormente à nossa época. Porque ele trata do processo ético da humanidade, que é o espírito, que é o homem. Então são esses estudos que nós temos que fazer para divulgar a doutrina espírita. É uma obrigação, eu me sinto assim como uma obrigação de estudar cada vez mais para saber divulgar o espiritismo. Alguém vai dizer, mas isso é vaidade, é presunção, não é? Não. Eu já publiquei 16 livros, agora mesmo tem um aí para sair, é bem possível, sobre o ectoplasma, a magia do ectoplasma, que é um trabalho que eu fiz de pesquisa sobre o ectoplasma, até o exame histológico do ectoplasma eu consegui. O que é o ectoplasma? São células vivas que saem do interior do médium e do próprio médium para formar espíritos ou alavancas psíquicas ou provocar efeitos físicos através dessas alavancas que podem ser vistas por todos, que saem do nariz e da boca e dos ouvidos do médium, formam uma cadeia. Ou então pode sair aqui pelo bulbo, ou pode sair por qualquer parte do corpo, pelo epigastro, que chama essa parte aqui. Então é um estudo que eu fiz. Para quê? Para demonstrar que existe realmente uma ciência espiritual, não a ciência espírita, ou promovida pelos espíritas, mas pelos espíritos. E a gente tem que se preparar para isso. Eu não posso chegar lá no programa e inventar, chutar, né, como se diz. As perguntas, hoje mesmo fiz uma pergunta sobre xenoglossia. Olha, se eu não estudasse, o que é xenoglossia? É o médium falando língua ou línguas estranha ou estranhas à língua que ele fala. Por exemplo, um médium analfabeto, mal sabe falar o português, e aí o espírito pega aquele médium e fala em francês, em inglês, em japonês. Então, que fenômeno é esse? Como é que o padre Quevedo explicaria isso? A pessoa é analfabeta e de repente começa a falar em francês, inglês, alemão. Ali é um fenômeno. Alguém tem que saber explicar aquilo aí, porque se não soubesse, já é o quê? Milagre? Uma pessoa que não conhece nada, analfabeta, e de repente fala em línguas mortas como sânscrito. Eu mesmo com Aureliano Mota de Carvalho, ele já desencarnou há alguns anos, 3 anos, 4 anos, e ele
levaram à presença dele uma menina do interior, analfabeta de pai, mãe, avô, a todas as gerações. E ela foi se empregar na casa, uma doméstica, fez empregar na casa da viúva de um italiano. E aí o italiano tinha desencarnado há algum tempo, há meses, e a menina foi trabalhar. O tempo passou e tal. Um ano depois, essa menina estava servindo à mesa, quando parou e começou a reclamar com a mulher, com a patroa, em italiano. Agora só tem um detalhe, ele estava falando, eu queria ver se Padre Quevedo me explicar isso. Ele estava falando um dialeto da Calábria, que era justamente a terra natal de Cujos, né? Do defunto. E agora, me explique isso aí. Acho que eu tinha oportunidade de discutir com esses detratores do espiritismo. Eu me explique isso racionalmente. Porque não tem explicação, a não ser a luz da doutrina espírita. Aí levaram essa menina à presença, como eu disse, de Aurelino. Aí Aurelino me telefonou e disse: olha, Bernardo, você que gosta de pesquisa, eu comecei logo a pesquisar. Venha cá, porque eu estou com um caso aqui interessante. Ele aí abriu o centro um dia de tarde, que não havia reunião. E aí, essa senhora levou a menina, eu, ele, mais alguém que não me lembro, que era do centro. E aí pôs a menina assim, à mesa, ele aqui, a menina aqui, essa senhora aqui, eu aqui, outra aqui. Resultado, evocamos o espírito do italiano, não me lembro o nome. E aí ele veio, falando, e a esposa dele, quer dizer, a viúva, traduzindo para a gente. Ele estava reclamando dela o seguinte: você está chorando demais, tira essa roupa preta, ela estava com de luto, não fique acendendo vela diante do meu retrato, você está me prejudicando. Se você me ama realmente, pense em mim, mas com carinho, com amor, e não dessa forma assim depressiva. E a menina falando em um dialeto puríssimo. De onde vem esse conhecimento? Ela é analfabeta, não conhecia nada, para falar num dialeto da Calábria. Olha, é um negócio sério para se estudar, para pesquisar. Então os espíritos me puseram assim, logo desde cedo, à frente desses fenômenos. De vez em quando aparecia, eu visitei mesmo uma casa, no interior aqui da Bahia, uma casa, era um moinho, era um engenho, tinha a casa, o engenho e a senzala perto. Eles preservaram a senzala com todos os seus petrechos. Eu aí fui lá, porque estava vendo um trabalho de poltergeist, né? Um processo de poltergeist. Eu fui, fomos, eu e Lúcia, né? Eu e Terça, né? Não me deixa mentir. E aí nos deram um quarto, aqui tinha um salão enorme, um altar imenso, né? Os santos para rezavam missa e tal, e um corredor. Esse corredor começava no salão e terminava aqui na cozinha, cozinha imensa, e vários quartos, de um lado e do outro. Quartos, 1, 2, 3, 4, sei lá, 5 ou 6 quartos, não me lembro mais. E deram a mim e a Lúcia, logo no início. Gosto de fazer minhas próprias ilações sobre o que eu leio. Aí eu fechei, que os espíritos têm a opinião deles, eu quero ter a minha. Aí eu fechei. Eu me preservo muito intelectualmente, filosoficamente. Eu sou assim, eu sei que é assim, né?
Eu não posso ser diferente, não vou mentir. Aí eu fechei, aí fiquei imaginando, olha, veja o que caiu sobre visitas noturnas, um negócio desse aí. Aí eu fiquei ali meditando, fazendo minhas elucubrações filosóficas, doutrinárias, e aí pensando, porque lá vou eu divagando, porque eu sou assim, lá vou eu. Eu sou mesmo que aqueles italianos que se salvaram de naufrágio, foram parlando e chegaram à praia, né? Então eu fui lá parlando intelectualmente, comento às vezes com Lúcia, mas Lúcia dorme, vira para lá e pum, dorme logo. E eu fico sozinho, né? Quer dizer, eu e meus amigos espirituais. Aí eu fui conversando com eles mentalmente e tal, de repente, e não mais que de repente, eu ouvi um barulho no corredor, uma espécie de uma bola de madeira, parecia de madeira, né? Pelo menos o barulho que fazia dava essa impressão. A bola ia de uma porta a outra, saía daqui e aí pá, batia lá, e aí pá, batia cá. Eu digo, que negócio é esse? Aí os espíritos me avisaram, tem uma entidade aí no corredor fazendo sepulia. Aí eu abri a porta, olhei, não vi nada, olhei para um lado, para o outro, nada. Aí quando eu fechei a porta, eu vi um barulho de garrafa. Mas não sei quantas garrafas caindo, assim, arrebentando. Tinha um barulho ensurdecedor, não é? Eu ia abrir a porta novamente, aí fui abrindo uma porta, né, outra. Quando eu entrei numa porta, estava um monte de garrafa, mas tudo em pezinha lá. Acho que durante tantos anos o pessoal ia bebendo e ia guardando naquele quarto. Ora, essa casa é desde o Império. Não é? Aí eu fechei, digo, mas vem cá, a propósito, dizendo para mim mesmo, onde é que está esse povo todo? Eram mais ou menos umas 6 ou 7 pessoas. Onde se meteu esse pessoal? Será que foi embora? Será que esse pessoal deixou a minha Lúcia aqui, entrega aos espíritos? Aí quando eu abri uma porta, menino, estava tudo amontoado assim em cima do outro. Com medo. Todo mundo dormia no mesmo quarto ali, tudo embolado ali. A hora que tinha quarto para todo mundo. Mas dormiram todos, eu digo, agora eu já sei porque está todo mundo assim embolado. Eram os espíritos. Aí eu fechei a porta e fui para o meu quarto, né? E lá abri, fechei a porta direitinho. Mas quando daqui a pouco começaram na porta do quarto. Batendo. Eu digo, mas não é possível, não querem que eu durma. Aí eu abri, não tinha ninguém. Aí disse, olha, eu vou tomar uma providência. Esse espírito vai ter que conversar comigo. Aí eu pedi a minha equipe, né, espiritual, e trouxeram ele para dentro do quarto. Aí eu acordei Lúcia, incorporei ele e Lúcia doutrinou. Era um escravo brincalhão. Além de escravo, ele era brincalhão. Aí doutrinou, pronto. Aí os espíritos levaram para um lugar para ser doutrinado, tudo reciclado. Num dos, que existe instância aqui na crosta, não tem nada a ver com colônia espiritual, é outra questão. É uma questão que um dia eu ainda vou esclarecer muito por aqui. E pronto, aí eu fechei a porta e graças a Deus, agora vou dormir. Dormi até de manhã. Quando chegou de manhã, o pessoal, Bernardo, você não viu nada não? Eu digo, não vi nada. Eu dormi a noite toda. Não vi coisa nenhuma. Você ouviu alguma coisa? Eu disse, não, também não. Não é possível, foi tanto barulho no corredor, garrafa caindo, você não viu a garrafa caindo? Eu digo, não vi nada de garrafa caindo. Também desse dia em diante, acabou a assombração nesta casa. Pronto. E aí todo mundo ficou, terminou aquele DN, todo mundo ficou feliz e tudo mais. Então esses casos, eu vou contar também lá no programa. Agora, se as pessoas quiserem acreditar, acreditam, não quiserem, eu estou pouco me importando. Eu não estou falando para convencer ninguém. Eu não quero fazer proselitismo, quer dizer, atrair adeptos para a doutrina. Não, esse é o objetivo.
Meu objetivo primordial é divulgar a doutrina. É isso que eu quero. Porque eu sei, pelo menos é a opinião minha, que ela é, em todos os aspectos, uma doutrina verdadeira. Fala do Espírito, porque o Espírito existe mesmo. Eu lamento que um padre negue o Espírito, e que existe a alma, e a alma morre com o corpo. Quer dizer, já não falo nem mais em ressurreição, já não falo mais em juízo final, não se fala mais em purgatório, céu e inferno. Acabou. Então a religião hoje é materialista. É o materialismo, e as pessoas desesperadas, aflitas, buscando respostas existenciais e não encontram. Mas não encontram mesmo. Daí o desespero. Porque para o nosso mundo, o terceiro mundo, frente à América Latina, essa religião ainda serve devido à mentalidade do povão. Povão que gosta de fazer promessa, ir ao Bom Fim a pé, acender vela. Isso não é condenável. Está de acordo com a nossa cultura. A cultura é esta. A gente não pode de uma hora para outra transformar. Agora, aqueles que querem se transformar, aqueles que querem conhecer algo além disso, aí pode vir que o Espiritismo, podem ter certeza disso, oferece respostas adequadas e justas às indagações, a todas as indagações, a todos os questionamentos. Eu já disse aqui outras vezes, eu era do diretório acadêmico da Faculdade de Direito, na época da Revolução, em 1968, estava lá, 66, 67, 68. Eu fazia até panfletos, eu não aparecia, mas fazia os panfletos. O que se falava lá era Marx, Engels, Paulo, e lá íamos nós. De repente eu me dei assim, abraço com a doutrina espírita. Olha, foi algo assim, fantástico que aconteceu comigo. O Marx me levava até o túmulo, tudo bem, cheio de fanfarras, parecia um trio elétrico, mas chegava lá, me largava e voltava. Pronto. Qual era a perspectiva que eu tinha futura, de sobrevivência, de preservação dos meus caracteres morais e intelectuais após a morte? Nada. Era realmente um nada. Isso, olha, eu ficava constrangido. Eu me sentia incomodado com isso, inquieto. Digo, meu Deus, tem que haver alguma coisa. Aí eu comecei a estudar as religiões e vi que não me respondiam também. Muito místicas, muito subservientes os seus profitentes. Mas é uma subserviência muito grande a Jesus, a Deus, aos espíritos, aos santos, aliás. Eu digo, não, isso não é o meu caminho. Olha, quando eu encontrei a doutrina espírita, ela me encontrou, não sei. Até agora ainda não consegui definir quem encontrou quem. O certo é que as coisas começaram a ter sentido para mim. A própria vida. Tudo começou a se justificar. Era um quebra-cabeças, um negócio sério. Era uma espécie de xadrez, um tabuleiro de xadrez. Eu estava perdido, como muita gente está por aí também perdida. Muitas pessoas estão perdidas, porque querem respostas. Não querem chegar a uma casa espírita, ou melhor, num templo qualquer, e dizer assim, olha, você vai ter casa própria, vai ter carro zero, vai ser feliz materialmente. Olha, isso é enganar as pessoas. Mas a maioria busca justamente o conforto material, não é isso? Os bens materiais. É claro, é justo que nós devemos lutar para ter uma posição melhor dentro da sociedade em que vivemos. Isso é natural, isso faz parte da competitividade humana. Desenvolver certas aptidões, cursos, né? Uma formação acadêmica, olha, isso é mais do que justo. Mas e o espírito, para onde vai? Quem cuida dele? Quem cuida do espírito? Se a alma morre com o corpo, onde está a alma depois da morte? Não existe mais. Ela vai desaparecer com o próprio corpo. Olha, isso daí é doloroso, minha gente.
Isso cria aquilo que Poe chamava de, Edgar Allan Poe chamava de perspectiva nostálgica do nunca mais. Às vezes, quando eu pensava no pós-morte, eu digo, meu Deus, será que tudo que eu estou fazendo nesta vida, conhecimentos, estudo, para terminar no túmulo? A gente morre como um rato morre também, um animal. Por que eu penso, que eu raciocino? Porque eu tenho as minhas preferências? De onde vêm as minhas aptidões? As ideias inatas? De onde vem o talento das pessoas? De onde vem a versatilidade, a genialidade, por exemplo, de um Beethoven, de um Bach, no campo da pintura, de um Rembrandt? Que tela mais linda! Quando eu cheguei no Louvre, eu fui na galeria dos grandes mestres da pintura. Que coisa notável! Que expressão! É uma coisa linda! Onde estava aquilo? Aquela combinação perfeita das cores e a combinação perfeita dos sons. Estava onde? Na cabeça desse povo? Por que não está na minha? Na de vocês? Seria um privilégio para esse gênio? Ora, na época, eles não eram considerados gênios. Uma tela que eles vendiam era para comprar comidinha. Hoje uma tela de um mestre desse está custando 20 milhões de dólares, 40 milhões de dólares. Mas na época eles eram maltratados pela sociedade, eram marginais. Eram homens sem nenhuma expressão social. Mas ali estava o gênio. De onde veio aquela genialidade? Dos genes? Já estão falando até em genes inteligentes. Ora, se há pessoas burras, é porque os genes delas são burros, não é? Elas vão ficar amaldiçoando o avô, o bisavô. Ah, meu Deus, eu sou burro porque meu bisavô era burro e transmitiu a burrice para mim. Já chegaram a esse cúmulo. Isso é um absurdo. Isso nega a própria ciência. Isso é fantasia, isso é especulação, isso não existe. E aí que nós temos que divulgar todos esses aspectos, todas essas questões. Tudo me incomodava quando eu não tinha ainda conhecido a doutrina espírita. Eu não estou fazendo aqui a apologia da doutrina espírita, que é a melhor de todas. Para mim é a questão pessoal. Eu acho que se eu não fosse espírita, eu não professava nenhuma religião, eu acho que eu não tinha nenhuma crença. Aliás, eu tinha uma crença, acreditar em nada. É uma crença. Era essa a minha crença, não acreditar em nada. Porque é uma questão mais racional, uma questão mais de raciocínio. Eu me volto para uma seita religiosa, uma corrente religiosa, para uma religião, e aí eu vou analisar, como eu fiz, analisei. Digo, meu Deus, o que é que eu tenho aqui que eu possa aproveitar? Nada. Eu tenho que ficar na dependência de Deus, dos santos, sei lá, de quem quer que fosse, de um guru, de um taumaturgo. Que não, isso não é justo. Isso me violenta. Eu me sinto violentado com isso. E como eu disse a vocês, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, meu hábito, leio ali aquelas passagens de Jesus, dos Evangelhos, fecho e vou fazer a minha própria, as minhas próprias observações sobre o que eu estava lendo, sobre o que eu li. Tirar minhas ilações, chegar às minhas conclusões. Hoje eu vi mesmo na revista Visão Espírita de Alamar, uma revista excelente, diga-se de passagem, tem uma sentença assim: será que Jesus disse o escândalo é necessário, mas há de quem o provoque? Aí estavam questionando se ele disse ou não disse. Para mim, ele disse: o escândalo é necessário, mas há de quem o provoque. Vocês sabem que a tradução não é escândalo, é assim, o mal é necessário, mas há de quem o provoque. Por exemplo, a pessoa quer praticar um ato e diz assim, não, eu tenho que praticar, eu não posso correr, tenho que praticar esse ato. E aí tenta se justificar.
Por exemplo, um exemplo que eu dou de vez em quando, o aborto. Não, eu tenho que tirar, porque tem um problema da família. Eu ainda não posso ter a responsabilidade de um filho. Eu ganho pouco. E aí uma série de argumentações, aparentemente válidas, não é isso? Não é verdade? Então, este mal é necessário para a pessoa, mas ai dela porque o provocou. Olha, isso é genial. Quando eu li isso, eu digo, meu Deus, que coisa espetacular, que visão, que conhecimento dos caracteres humanos, que visão psicológica da humanidade, dos valores humanos. E as pessoas estão questionando se isso é certo ou errado. É certo. Quantas vezes nós agimos e nos desculpamos? Não, eu agi porque eu tinha que fazer isso. Eu estava entre a cruz e a espada, não é assim que a gente diz? Eu estava acuado, eu não podia fugir. Eu tinha que tomar aquela atitude, aí tomou, pronto. Mas existem as consequências. Então o mal é necessário, mas é de quem o provoque. Olha, isso é genial, minha gente. Jesus realmente foi incrível. Se ele não disse isso, tudo bem, ele pode até assinar embaixo. Porque o mal é necessário, mas é de quem o provoca. Então são essas colocações que nós devemos parar para pensar, refletir, porque ela tem um significado ético, cultural, sociológico, espiritual. Então a doutrina espírita nos leva ao entendimento dessas questões que parecem até enigmáticas, sem sentido, sem pé e sem cabeça. Mas tem realmente um significado, e um significado profundo, que pode escapar a muita gente, mas a outras não. Então foi isso que eu quero divulgar com o tempo. Esse programa que eu vou ter domingo, de 1 hora, eu vou divulgar tudo isso, eu vou conversar com os ouvintes, como eu estou conversando aqui com vocês, sem quaisquer pretensões. Sem dizer se eu estou certo ou errado, se eu estou indo bem ou mal, eu quero divulgar a doutrina espírita, para quem quer ouvir. Para quem tem ouvidos de ouvir, como Jesus disse, né? Para quem tem ouvidos de ouvir, para quem quer realmente parar para pensar, olha, meu Deus, a vida não é aquilo que me ensinaram, é muito diferente, não é aquela perspectiva do nada. É o apóstolo, eu contei aqui o caso, que eu conversei com os espíritos, eles puseram o espírito, né, problemáticozinho para dentro do quarto, um espírito brincalhão, um zombeteiro, um espírito simples que precisa de ajuda e não de medo. Eles querem isso, eles se dobram e dão risada com os medos das pessoas. E a maioria tem medo de espírito, tem ou não tem? Vocês eu não digo, mas aí fora tem gente que se pela, não é? Não é isso? Um ruídozinho que houve no quarto, você está na cama, o que está acontecendo? Não é isso? Aquele medo, pânico de espírito. Então eu disse, eu trouxe o espírito para dentro do quarto. Alguém vai dizer, pô, esse cara é maluco, esse cara está inventando, está chutando aí, que nada, isso é mentira. Mas não é não, porque eu acho que eu sou um cara muito sério para chegar aqui e ficar contando mentiras, enganar a todos vocês, porque não é meu objetivo de maneira nenhuma. Se eu disse é porque eu fiz. Teve uma casa também lá no Barbalho, eu já contei aí, né, a Lures. Teve uma casa no Barbalho que eu fui lá, era uma médium de efeitos físicos que eu estava pesquisando, principalmente de tipologia, sematologia. Sematologia é a ciência dos sinais. Então eram luzes, batimentos, gemidos, gritos, qualquer tipo de ruído ou de manifestação visual. Isso se chama de sematologia, são os sinais. Aí eu fui sempre com quem? Com Lúcia,
É minha mala de mão, né? Como chama. Aí lá vou eu. Aí bati a porta, abriram, mas quem abriu foi a dona da casa, não foram os espíritos. E essa casa é antiga também, tanto que demoliram, a coisa foi de tal maneira que a casa foi demolida. Demoliram a casa. Embora a gente foi lá depois com um grupo de médios e agora melhorou e muito, graças a Deus. A casa é antiquíssima. Aí eu entrei. Quando eu entrei, era essa jovem com a filhinha e a mãe dela, a avó. 3 pessoas. Ela ia na frente e eu atrás com luz. Enquanto isso, vê que coisa, né? O pessoal já gosta de me aplaudir, não sei porquê. As portas faziam plá, 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 plá. Aí o Lúcio olhava assim para mim, olhava para a Lúcia, e a mulher na frente, tremendo. Parecia, aquele corredor parecia que tinha mais de 1 quilômetro. Não terminava nunca para ela. E atrás eu olhando, né, só assuntando. Eu digo, Aí eu sentei na sala, tinha esse negócio de sala de visita, sala de jantar naquele tempo assim, né? Sala imensa, tinha uma mesa enorme assim no centro da sala. Aí eu sentei aqui assim, né? Sentei aqui, a mesa aqui. Eu sentei aqui, Lúcia aqui, ela aqui, a mãe aqui, a menina. Aí ela fez, Bernardo, você já viu o que é que está acontecendo aqui? Por exemplo, escorre sangue pelas paredes, como se fosse o exorcista, sangue pelas paredes, a fossa explode de repente. Tem uma meninazinha, um espírito de uma menina que manda a filha dela se jogar lá de cima, que ela parava. Uma menina, um obsessor, assim, uma menina disse que era linda menina, uma pestinha desse tamanho assim, um obsessorzão, coisa linda, vendia minhas criancinhas. Se alguém visse uma menina daquele, eu vi um anjo. Vá bem lá dentro, pai, porque, olha, não se iludam com aparências. Esses espíritos usam muito, né, dessas aparências para enganar. Até aparecer como se fosse a mãe de Jesus, já fizeram isso. Eles são terríveis. Aí, quando eu estou conversando assim, menina, a mesa parte de lá para cima de mim. Todo mundo correu, menos eu, fiquei lá. Porque estavam sentados perto da porta que dava para um pátio. Aí o pessoal solto, hein? E eu e Lúcia ficamos lá, as vítimas, né? Mas como a gente não anda sem a proteção, não é? Quando chegou perto de mim, a mesa parou. Parou e recuou, voltou para o lugar de onde estava. Isso, minha gente, acontece comigo. Eu não tenho culpa. Eu não estou aqui inventando.